A maioria das pessoas gasta a vida inteira esperando por algo que já tem. Há uma sensação difícil de explicar de que a felicidade de verdade está sempre no futuro, sempre em outro lugar, sempre dependendo de alguma coisa. Veja só a ironia que machuca. Passamos décadas juntando experiências, conquistas e coisas, enquanto deixamos de lado o único bem que realmente importa, nossa própria forma de estar conscientes, de perceber a vida. Jung descobriu algo surpreendente sobre nós. Quanto mais corremos atrás da vida boa lá fora, mais esvaziamos justamente aquilo que faz a vida valer a pena ser vivida. E aqui está o que ninguém tem coragem de dizer de verdade. Você não ama a vida porque está sempre tentando mudar, melhorar, transformar ela em algo que ela não é. Essa rejeição de leve da realidade como ela é agora é de onde vem o seu sofrimento. O que acontece é devastador. Quanto mais você tenta arrumar a vida, menos consegue sentir ela de um jeito completo. A maioria das pessoas vive num estado estranho de não estar presente. Acordamos, trabalhamos, conversamos com os outros, mas quase nunca estamos ali de verdade. Jung viu essa situação como um tipo de angústia comum hoje em dia. Essa sensação de estar sempre um pouco para trás ou um pouco à frente da própria vida, nunca bem onde se está no momento. Você já reparou como os pensamentos que você tem dentro da sua cabeça quase nunca falam do momento atual? Quando eu terminar esse trabalho, depois que eu me formar, quando finalmente puder viajar, a vida está acontecendo enquanto a mente fica imaginando o futuro. O que Jung descobriu é que essa desconexão entre o que você está ciente e o que está vivendo não é só um mau hábito da mente, é uma ferida profunda dentro de nós. Quando rejeitamos o momento presente, dizendo que ele não é bom o suficiente, não estamos só ignorando a vida, estamos ativamente nos rejeitando. Toda vez que pensamos, serei feliz quando, estamos declarando guerra à nossa existência agora. O mais irônico é que esse jeito de agir parece algo bom. Chamamos de ambição, planejamento ou buscar se desenvolver. A sociedade de hoje vive dizendo que o presente é só um passo para algo melhor, nunca o lugar final em si. Compramos coisas que prometem nos transformar, vemos vídeos e lemos textos que dizem como melhorar ao máximo cada parte da vida, como se a experiência de ser humano fosse um programa de computador com erro, esperando a próxima atualização. Essa desconexão com o tempo cria uma divisão dentro da gente. A parte de você que planeja nunca encontra a parte que está vivendo o momento. A parte que sonha com a vida perfeita nunca reconhece a parte que existe agora. Jung chamou isso de divisão da mente. Uma rachadura na forma como percebemos as coisas. Pense no seu último momento de satisfação real. Provavelmente não foi quando você alcançou algum grande objetivo, mas quando, por algum motivo, sua mente parou por um instante de lutar contra o que estava acontecendo. Talvez tenha sido olhando um pôr do sol, rindo com um amigo, ou mesmo num momento de muita dor quando você finalmente parou de lutar contra algo inevitável. Nesses momentos raros, a divisão dentro some e você vive o que Jung chamaria de união. A mente e a experiência direta se juntam. Essa divisão não é só um assunto difícil de filosofia. Ela aparece na vida real como ansiedade, tristeza profunda, vícios e até problemas de saúde no corpo. O corpo percebe quando a mente não está presente. Estudos sobre a relação corpo-mente mostraram muito bem como essa falta de conexão aparece como dor, cansaço sem motivo e sistemas de defesa fracos. Seu corpo literalmente fica doente de sentir falta da sua presença. A situação estranha é que enquanto procuramos sem parar melhorar a vida, perdemos a capacidade básica de sentir e viver ela. É como passar a vida toda afiando uma faca que a gente nunca usa para cortar nada. Por trás dessa necessidade forte de melhorar a vida, se esconde algo mais profundo do que simplesmente querer crescer, um medo profundo de existir e de encarar a realidade como ela é. Jung viu esse jeito de agir como uma forma de escapar psicologicamente, um jeito complicado de se proteger que evita ter que lidar com o fato de que somos limitados e imperfeitos. Quando colocamos a satisfação sempre num futuro que talvez nem chegue, estamos, na verdade, evitando o desconforto de viver completamente nossa existência agora. Esse jeito de ser está ligado ao que Jung chamou de sombra, aquelas partes de nós mesmos que negamos ou escondemos. De forma irônica, quanto mais tentamos deixar nossa vida perfeita, mais negamos essa sombra e mais poder ela tem sobre nós.
É por isso que pessoas que parecem ter muito sucesso muitas vezes dizem que sentem um vazio grande por dentro. Elas conseguiram tudo o que achavam que traria felicidade completa, só para descobrir que o vazio as seguiu até o topo. A cultura de hoje aumenta essa angústia, transformando nossas inseguranças em produtos. A indústria de autoajuda, que vale bilhões, cresce não por resolver de verdade os problemas de existência, mas por manter a ilusão de que existe uma versão melhorada da vida, esperando para ser encontrada. As redes sociais pioram essa situação, mostrando sem parar vidas que parecem perfeitas, criando uma grande sensação de perder algo melhor. O famoso FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo. A ciência que estuda como pensamos, ciência cognitiva, mostra algo preocupante. O cérebro humano, pela sua estrutura, não consegue sentir felicidade o tempo todo só comprando coisas novas ou tendo mais. O que acontece é que a gente se acostuma com o prazer rápido, a adaptação hedônica, o que faz com que qualquer aumento de alegria ou satisfação que vem de coisas de fora sempre volte para um nível básico. A mente é uma máquina que nunca está totalmente satisfeita, uma característica que nos ajudou a sobreviver como espécie, mas que agora atrapalha nossa capacidade de sentir contentamento. Jung observou que essa busca por ser perfeito é, no fundo, uma rejeição de ser humano. Buscamos ir além dos nossos limites, das nossas imperfeições e do fato de que vamos morrer, não aceitando e integrando essas partes, mas negando-as com fantasias. Essa negação da realidade é exatamente o que nos mantém desconectados e insatisfeitos. Pense no caso de um paciente que Jung atendeu, um executivo de sucesso que, apesar de todas as conquistas materiais, tinha pesadelos recorrentes onde se afogava num oceano escuro. A forma como Jung entendeu isso mostrou que a água representava a parte da mente que ele havia escondido, o inconsciente reprimido, todas aquelas partes da vida que o homem tinha deixado de lado na sua busca por sucesso no trabalho. O afogamento mostrava uma reação da mente para equilibrar as coisas. Quanto mais ignoramos a vida completa, mais a parte escondida da mente exige nossa atenção. Ao tentar sem parar melhorar a vida, cometemos um erro básico fundamental. Confundimos se a vida é boa com as coisas que acontecem de fora. Procuramos nas situações o que só pode ser encontrado na forma como percebemos. Como Jung disse, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. A mudança verdadeira não acontece mudando o que está em volta, mas mudando radicalmente a forma como vemos e nos relacionamos com a experiência que está acontecendo agora. Isso não significa se conformar ou ficar parado, mas sim se conectar completamente com a realidade do jeito que ela se mostra. Chegamos agora a uma das ideias mais profundas da forma de pensar de Jung. É justamente quando paramos de lutar com força para mudar que a mudança verdadeira se torna possível. Jung chamou isso de princípio da sincronicidade, a coincidência estranha entre nossos estados internos e o que acontece fora quando encontramos uma harmonia com o fluxo natural da existência. Esse princípio vai diretamente contra o que nossa cultura nos ensina. Desde crianças, somos ensinados a acreditar que o progresso vem apenas do esforço, da resistência e de superar dificuldades. Esse jeito de pensar como conquistador afeta nossa relação com tudo, desde nossos corpos e emoções até nossos relacionamentos e trabalhos. Vemos a vida como uma série de obstáculos a serem vencidos, problemas a serem resolvidos, imperfeições a serem corrigidas. O que essa forma de ver não enxerga é o saber próprio dos sistemas naturais. Observe como um rio não luta contra as pedras. Ele simplesmente flui ao redor delas, incluindo-as no seu caminho. A água não fica frustrada com os obstáculos. Ela se adapta sozinha, sempre achando o caminho onde há menos resistência. Isso não é apenas uma ideia bonita, mas um princípio básico que Jung observou tanto na natureza quanto na mente humana. Quando paramos de resistir à realidade como ela é agora, algo extraordinário acontece. A mente começa naturalmente a se organizar para ficar inteira. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade natural da mente de juntar coisas que parecem contrárias e resolver conflitos internos quando simplesmente deixamos o processo acontecer sem a nossa vontade, o ego, se meter demais. Pense na experiência de sentir luto. Aqueles que tentam superar a dor rápido, ignorá-la ou suprimi-la muitas vezes têm problemas psicológicos que duram muito tempo. Ao contrário, aqueles que se permitem sentir a dor completamente, sem resistência, com o tempo sentem uma transformação natural do sofrimento. A dor não some,
ela é integrada, tornando-se parte da vida deles, muitas vezes trazendo uma profundidade e uma capacidade de sentir pelos outros que não existiam antes. O mesmo princípio vale para as nossas angústias do dia a dia. Quanto mais lutamos contra a ansiedade, mais ansiosos ficamos. Quanto mais nos esforçamos para dormir, mais o sono escapa. Quanto mais procuramos desesperadamente ser aceitos pelos outros, menos somos nós mesmos e, por isso, menos aceitos nos tornamos. A psicologia de hoje chama isso de efeito rebote ou ironia processual, quando tentar controlar diretamente algo que acontece sozinho acaba impedindo que aconteça. Jung registrou muitos casos em que pacientes sentiram mudanças profundas justamente quando pararam de fazer esforços grandes para mudar. Um caso que mostra isso bem envolveu uma mulher que passou anos em terapia, tentando curar sua tristeza profunda. Foi só quando ela parou de ver sua tristeza como um inimigo a ser vencido e começou a buscar o significado e o propósito dessa emoção que a mente dela naturalmente foi para um estado de equilíbrio. Aceitar totalmente o presente não é se conformar ou desistir, é perceber de forma clara que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser sentida e vivida. É entender que a nossa consciência, do jeito que é naturalmente e sem interferência, já tem todas as qualidades que procuramos com tanto esforço: clareza, presença, paz e estar inteiro. A vida que você tem estado tão ocupado tentando melhorar já contém tudo o que você busca. Como um peixe nadando sem parar procurando pelo oceano, seu esforço é ao mesmo tempo triste e desnecessário. Talvez a ideia mais revolucionária de Jung tenha sido seu entendimento da consciência não como uma força ativa que cria a realidade, mas como um lugar que a recebe. Essa mudança básica de como vemos as coisas vai contra centenas de anos de pensamento no Ocidente, que valorizou a ação sobre o receber, a conquista sobre o acolhimento, a manipulação sobre o apenas testemunhar. A consciência, na sua natureza mais simples, é uma capacidade de receber. Antes de qualquer interpretação, julgamento ou manipulação, existe um momento puro de receber, a simples abertura que permite que a experiência seja registrada. Essa qualidade de receber é o que Jung chamou de atenção passiva, uma forma de perceber que observa sem se meter, que testemunha sem tentar controlar. O problema básico da vida hoje, segundo Jung, é que perdemos essa capacidade de receber de forma pura. Nossa consciência ficou muito ativa, o tempo todo analisando, colocando em categorias, julgando e tentando controlar a experiência antes mesmo de tê-la recebido completamente. É como se estivéssemos tão ocupados falando sobre a comida que esquecemos de prová-la. Esse funcionamento problemático da mente aparece como um pensamento automático de reação constante. Observe sua própria mente por alguns momentos. Com que frequência ela responde automaticamente às experiências com avaliações de bom ou ruim, útil ou inútil, agradável ou desagradável? Esse julgamento feito na hora cria uma barreira entre você e a experiência direta da realidade. Jung observou em seus pacientes que quanto mais eles tentavam ativamente arrumar seus problemas psicológicos, mais esses problemas ficavam difíceis de sair. Foi só quando aprenderam a cultivar uma consciência que recebe, simplesmente observando seus pensamentos, emoções e sensações, sem tentar mudá-los, que a mudança verdadeira aconteceu. A ciência do cérebro de hoje confirma essa observação através de estudos sobre meditação e a capacidade do cérebro de mudar, neuroplasticidade. Quando simplesmente observamos nossos jeitos de pensar sem julgar, novas ligações no cérebro podem se formar naturalmente, permitindo novas respostas. Ao contrário, quando tentamos ativamente reprimir ou mudar pensamentos, muitas vezes fortalecemos justamente as partes do cérebro que queremos alterar. Esse princípio tem efeitos profundos na nossa relação com o sofrimento. A tendência natural é resistir à dor, lutar contra ela, tentar acabar com ela imediatamente. Mas Jung percebeu que o sofrimento tem um saber próprio, uma mensagem ou propósito que só pode ser entendido quando o recebemos completamente. É parecido com a febre, um jeito do corpo se curar que, apesar de desconfortável, serve a um propósito importante no processo de recuperação. Pense na ansiedade constante, tão comum na nossa sociedade. O jeito comum de lidar é tratá-la como um inimigo a ser vencido com remédios ou técnicas de controle.
A forma de ver de Jung sugere algo radicalmente diferente. E se a ansiedade for uma comunicação real da sua mente, mostrando que há um desequilíbrio na sua forma de viver que precisa ser visto? Ao receber a ansiedade como uma mensageira, não como algo que te ataca, você permite que ela mostre seu significado e propósito. A prática da consciência que recebe não é ficar parado ou indiferente. É uma forma muito ativa de atenção que não se mete cedo demais. É como um cientista que observa com cuidado um fenômeno antes de criar ideias sobre ele, ou um médico que ouve com atenção os sintomas antes de dar um tratamento. Jung muitas vezes usava a comparação do jardim. Em vez de forçar as plantas a crescer puxando-as, o jardineiro sábio cria as condições certas, terra boa, água suficiente, luz apropriada, e então deixa o processo natural de crescimento acontecer no seu próprio tempo. A mudança psicológica segue o mesmo princípio. A capacidade de receber a vida com consciência não é só uma técnica de terapia, mas uma redescoberta da nossa capacidade original de ter uma conexão direta com a vida. É reconhecer que antes de sermos pensadores, planejadores ou fazedores, somos principalmente testemunhas, mentes abertas através das quais a vida se experimenta. A antiga prática da alquimia que interessava muito a Jung oferece uma comparação forte para o processo de mudança através de estar presente com atenção. Os alquimistas não criavam ouro a partir de metais comuns, forçando a transformação. Eles criavam as condições exatas, temperatura, ambiente, substâncias que ajudavam, e então observavam com paciência enquanto a transformação acontecia naturalmente. Jung viu nesse processo uma comparação perfeita para a mudança real dentro de nós. Estar presente, a capacidade de viver totalmente o momento atual, funciona como o fogo transformador que muda a experiência comum em algo extraordinário. Não é uma técnica ou um plano, mas um estado básico da mente que já está disponível em cada momento. É o que os budistas chamam de natureza de Buda, e o que Jung reconheceu como o self, o si mesmo. Nosso ser verdadeiro que está sempre presente, apenas escondido pelos jeitos de pensar que temos por hábito. O paradoxo profundo é que essa presença que transforma não exige esforço do jeito comum. Pelo contrário, ela aparece naturalmente quando paramos de fazer esforço forçado. É como a superfície de um lago, naturalmente calma e que reflete quando não é perturbada. A clareza na mente não é algo que criamos, mas algo que mostramos quando deixamos a agitação da mente se acalmar. No cérebro, isso corresponde à mudança do modo de viajar na mente, divagação e preocupação constante, para um estado de atenção aberta e que recebe. Estudos de imagens do cérebro mostram que essa mudança está ligada à ativação de áreas cerebrais conectadas à união de emoções, uma visão mais ampla e uma sensação de bem-estar. O que as pessoas que buscavam a sabedoria espiritual sentiram por milhares de anos, a ciência agora confirma. Nossa mente natural, quando não é perturbada pela interferência constante do pensamento que reage, é por natureza pacífica e integrada. Jung observou em sua prática com pacientes que muitos problemas psicológicos vinham não de traumas específicos, mas de uma falta de conexão constante com a experiência direta, o que ele chamou de distanciamento da consciência. Os pacientes estavam tão ligados às histórias que contavam para si mesmos sobre a vida que tinham perdido o contato com a experiência viva em si. A cura não vinha de criar uma história melhor, mas de reconectar-se diretamente com a realidade presente. Considere um teste simples. Na próxima vez que estiver sentindo uma emoção difícil como ansiedade ou tristeza, em vez de tentar logo mudá-la ou entendê-la, simplesmente volte sua atenção completa para as sensações físicas ligadas a ela. Observe onde no corpo você sente a emoção, quais são suas qualidades: peso, temperatura, movimento, textura. Sem história na cabeça, sem analisar, apenas atenção pura e simples. Muitos descobrem que, quando observada dessa forma, a emoção se transforma naturalmente, não porque foi manipulada, mas porque foi totalmente recebida na mente. Essa forma de lidar com a experiência sem se meter vai contra nossa cultura de controle e de querer otimizar tudo. Fomos ensinados a acreditar que mais esforço sempre traz melhores resultados. Mas a alquimia da presença revela um princípio diferente. Para certos tipos de mudança, especialmente aquelas que envolvem nossos estados internos, menos interferência muitas vezes produz mudanças mais profundas e que duram mais.
Jung registrou vários casos de pacientes que sentiram descobertas importantes e mudanças de comportamento significativas, não por causa de muita análise ou tratamento, mas em momentos de simples presença atenta. Um paciente com medo social constante contou que o medo sumiu sozinho quando, durante um momento de ansiedade particularmente forte, ele simplesmente parou de resistir e se permitiu sentir completamente as sensações de pânico. Ao parar de lutar, descobriu que a base do medo era uma construção da mente que não aguentava ser observada com atenção total. A presença que transforma não é fugir da realidade, mas mergulhar mais fundo nela. É reconhecer que a vida não está acontecendo para você, como uma série de problemas a serem resolvidos, mas como você, como o próprio movimento da consciência que você é fundamentalmente. O que procuramos com tanto esforço, através de muitos jeitos, técnicas e práticas, já está presente como a própria forma da experiência consciente. Jung chamou isso de encontro de opostos, o ponto onde as coisas que parecem diferentes se encontram, onde a busca e o encontrar se mostram como um único movimento. O que procuramos já é o que somos. Essa percepção não é uma ideia que você entende com a cabeça, mas uma experiência direta que vai além do pensamento de conceitos. É perceber de forma visceral que a vida não é algo que possuímos, controlamos ou aperfeiçoamos, mas algo que somos. O próprio movimento da existência consciente aparecendo como esta experiência específica neste momento exato. Jung observou em seus estudos sobre caminhos de meditação e reflexão em todo o mundo que esse entendimento de que não há separação aparece em quase todas as tradições que buscam o autoconhecimento, embora falem disso de jeitos diferentes. O budismo Zen chama de ver a natureza original, o hinduísmo Advaita de reconhecer o eu profundo, os sufis de Fana, o ego separado sumir, e as pessoas religiosas que buscam união direta com Deus, de união com Deus. Todas essas tradições apontam para a mesma experiência direta de que não há separação entre quem observa e o que é observado. O que torna essa percepção tão difícil de alcançar não é ela ser complicada, mas sim sua simplicidade total. Como disse o mestre Zen Bankei, está tão perto que você não consegue ver. Nossa mente acostumada busca sempre algo extraordinário, alguma experiência especial ou um estado diferente, quando o que realmente desejamos já faz parte do tecido da nossa mente comum. O obstáculo básico é o que Jung chamou de confundir-se com a máscara social, a confusão entre quem somos de verdade como consciência e as várias máscaras sociais e ideias sobre nós mesmos que construímos. Quanto mais nos identificamos fortemente com uma ideia particular de nós mesmos, seja de alguém que busca crescimento espiritual, um profissional de sucesso, uma pessoa com traumas ou qualquer outra história, mais escondemos a simplicidade do ser que já somos. Essa identificação errada cria uma busca sem fim por sentir-se completo. Como Jung observou, as pessoas vão se sacrificar muito para manter sua ideia principal sobre si mesmas. Vemos isso na resistência forte que muitos mostram quando enfrentam a possibilidade de que sua busca por realização pode ser em si mesma o único obstáculo real para se sentirem realizados. O retorno ao lar, que Jung descreve, não é uma viagem no espaço ou no tempo, mas um despertar da amnésia existencial. O reconhecimento de que nunca estivemos realmente separados da vida que tentamos alcançar com tanto desespero. É como o peixe que finalmente percebe que o que buscava como água é exatamente o meio em que sempre existiu. Esse despertar raramente acontece juntando conhecimento ou técnicas, mas através de um processo que Jung chamou de retirar, o desmanchar gradual das estruturas de crenças e identidades que escondem nossa natureza original. É um processo de descobrir, não de conquistar, de revelar, não de conseguir. Um dos casos mais fortes registrados por Jung envolveu um acadêmico de sucesso que, apesar de ter muito conhecimento de filosofia e espiritualidade, sofria de um grande vazio interior. Depois de anos de análise intelectual, a mudança finalmente aconteceu durante uma caminhada comum, quando, sem aviso ou técnica especial, a diferença entre ele e o mundo desapareceu por um instante. Naquele momento de clareza sem conceitos, ele reconheceu que o que havia buscado através de sistemas filosóficos elaborados já estava totalmente presente como a própria consciência que testemunhava a experiência. Jung frequentemente alertava contra a tentação de transformar essa compreensão em mais uma conquista do ego.
O verdadeiro retorno ao lar não é uma realização especial que nos separa dos outros, mas o reconhecimento da nossa condição humana compartilhada que nos conecta a toda experiência consciente. Não é algo que nos torna especiais, mas algo que mostra a natureza extraordinária da existência comum. A vida que você tem estado tão ocupado tentando aperfeiçoar já é a vida perfeita. Não nas coisas que acontecem de fora, que mudam naturalmente, mas na sua natureza essencial como consciência. A felicidade que você procura não está no futuro distante, mas na própria busca do futuro distante. Não é algo a ser conseguido, mas algo a ser reconhecido no próprio ato de viver. Agora que você conhece o ensinamento mais transformador de Jung sobre amar a vida como ela é, a pergunta crucial é: você continuará desperdiçando seus dias lutando contra a realidade presente, ou começará a descobrir a plenitude que já existe em cada momento de consciência? Antes de concluirmos, qual aspecto da sua vida você percebe que tem tentado obstinadamente consertar, quando talvez precise simplesmente experimentar plenamente? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários: a vida que busco já está aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. Deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.